Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Guia dos Perplexos. Estamos dando continuidade aos nossos vídeos anteriores. Estamos pegando pesado. No vídeo anterior eu mostrei que quando eu falo da maçonaria eu tenho autoridade para falar, porque ele disse, a maçonaria é cheia de segredos. Só quem sabe o que é o segredo da maçonaria, quem esteve lá. Eu fui e sou maçom. Sou ligado ainda a uma instituição maçônica chamada Federação de Lojas Livres e Soberanas, FLLS. Quem quiser ir no meu Facebook vai ver os artigos que estão lá. E eu recebo, e eu respondo, e eu mando mensalmente para os diretores da federação um resumo, um rascunho de qual vai ser a nossa atividade, porque os nossos irmãos veem os nossos vídeos, né? Nós já estamos com 114 inscritos, começamos com 56. O número já subiu para 116. E os visualizadores que não são maçons, que não são inscritos, oscila entre 550 e 601, 600 e pouco. Então estamos subindo, graças a Deus, o que quer dizer que o assunto está interessante. Quando eu falo sobre uma coisa, eu entendo do que falo. Se eu sei, digo que sei. Se eu não sei, digo que não sei. Não sou vaidoso. O Leandro Carnal gravou um vídeo chamado A Inveja, em resposta, talvez, ao que eu disse a ele, e uma das alunas dele mandou um bilhete desaforado para mim, dizendo, você tem inveja, porque você tem apenas 114 inscritos, e Carnal tem 70 mil. Ah, Carnal, se você soubesse as chances que eu tive. Eu teria muito mais poder, muito mais dinheiro, muito mais prestígio e fama do que você. Eu fui 3 vezes tentado por Satanás. Você caiu. Eu não. Eu segui os passos de Jesus Cristo, graças a Deus. Dou graças ao meu Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me encheu de bens espirituais e me deu o dom da fortaleza, da prudência, da temperança e da justiça. E me deu a fé, a esperança e a caridade. E você perdeu o tesouro que não poderia ser perdido. Você e vários ateus militantes, como Karl Marx, que se chamava, de fato, Moses Mordecai, judeu, como Lenin, que se chamava, de fato, Vladimir Ulyanovich, como George Soros, que se chama George Schwartz, como Silvio Santos, que se chama, de fato, o Senhor Abravanel, e outros, e outros, e outros, e outros. Ou seja, os judeus se escondem e fazem uma conspiração e vivem, né, uma anti-igreja, e eu vou para vocês, que hoje tem o nome de Movimento Sionista Mundial. Né? Eu estou com um livro já escrito, e aí vamos dar nesse livro tudo isso. Então, falo do que sei, falo do que vivo. Fui convidado a ser neotemplário, né? E me ofereceram 2 coisas. Substituir Sérgio Chapelin na Rede Globo, porque ele ia fazer uma reportagem, como na Record faz lá o 51, que visita o mundo inteiro, as coisas mais luxuosas. E depois se arrependeram, porque disseram que a minha capacidade, não estou me envaidecendo por isso não, a minha capacidade era muito maior do que eles supunham. Isso foi durante um tempo, um ano que eu vivi perto com um neotemplário. E aí me ofereceram, assim que eu terminasse meu curso de letras na Universidade Católica de Petrópolis, eu faria a prova para o Instituto Rio Branco. Isso sabe o que quer dizer? Isso quer dizer que eu seria um embaixador do Brasil em qualquer país que nós escolhermos para que você seja nosso agente. Falei, e aí você terá, quanto você ganha? Falei, 960 cruzados ou cruzeiros novos. E o Instituto Rio Branco é o dia todo. Não terei como ganhar dinheiro. Você terá 5 vezes mais do que você ganha. Cada dia 5 do mês cairá na sua conta uma mesada que nós te daremos. E eu disse, mas acontece que o Instituto Rio Branco só quem entra quem tem nome. Ele riu e disse assim, nós temos influência lá dentro, a sua prova será marcada. Aí eu comecei a sentir um calafrio na espinha. Eu pensei, agora eu não tenho saída. E então eu perguntei, e o que é que eu tenho que fazer para isto agora? Ou seja, ouviu?
Viram vocês que estão achando que eu falo porque tem inveja? Karnal fez um vídeo, um dos mais novos vídeos dele é os pecados capitais, nos quais ele enfatiza a inveja, que é o que uma aluna dele disse que foi dirigida a mim. Muito bem, inveja de quê? De ir para o inferno? Não, eu não tenho inveja de quem vai para o inferno. Eu tenho uma santa inveja de quem vai para o céu. Desculpem, também de quem tem cabelos. Agora, descontrair um pouquinho, tá? Para vocês verem que eu não estou com raiva. Simplesmente eu tenho, assim, lastimo e fico indignado, porque tem gente que só tem cabeça para separar as orelhas, né? A gente pensa que é inteligente, mas erudição, intelectualidade, né, não é o suficiente. É necessário sabedoria. Sapere vem de sabor, saber. Vós provastes, Pedro diz, vós provastes e vistes como o Senhor, Adonai Jesus, é bom. Provastes, eu provei. Eu conheço aquele em quem eu pus a minha esperança, disse Paulo. Eu, Marlanf, conheço aquele em quem eu ponho a minha esperança. Ele está nele, eu estou em mim, ele está no Pai e o Pai está em mim. E nós somos um só. Isso ninguém pode comprar com dinheiro nenhum. Então o fato de me oferecerem o lugar do Sérgio Chapelin na Globo me faria perder tudo isso. Ouviram? Vocês, inclusive a defensora lá do Karnal, a idiota que disse que ele gravou o vídeo, inveja, para me mostrar que eu tenho inveja dele. Mas, né, o Sérgio Chapelin, o Globo, agora estaria sendo demitido, porque eu soube que o Faustão foi demitido, não sei quem foi demitido, então duraria pouco, né, mas me ofereceram outra coisa, talvez já soubessem disso, que eu seria embaixador do Brasil no exterior. E aí, porque eu falava espanhol, francês, inglês e português fluentemente. E muito inteligente e era muito cortês. Então eu tinha todas as condições para ser um diplomata. E quando eu disse, como já falei para vocês, né, quando eu argumentei que eu tinha filhos para sustentar, eu trabalhava e não podia estudar o dia inteiro. Eu estudava na Católica de Petrópolis Letras, licenciatura em Letras, Português e Inglês, expressão oral e escrita, na UCP, Universidade Católica de Petrópolis. Ele disse, termina o curso de letras. Nós já decidimos outra coisa para você. Dr. Alfredo, o nome dele, morava vizinho do Roberto Marinho, naquele maravilhoso paraíso que é o Jardim Botânico, tá? Fui muitas vezes na casa dele. Fiz o meu curso de História da Arte, eu fiz no IBA, Instituto de Belas Artes, onde? No Jardim Botânico. Tá? Então, vivi uma vida muito boa, tive muitas oportunidades, mas não caí nos laços de Satanás. Não caiam, abram os olhos, né? Eu uso óculos com 74 anos de idade, né? Os óculos são necessários, perdi os cabelos, mas tenho fotografia quando eu ainda era um rapaz. Então, não sou vaidoso, tenho apenas o dever, a obrigação de lutar, como Paulo diz, combater o bom combate, para poder dizer a todos, Jesus Cristo é Adonai para a glória do Pai. Então eu disse a ele, que devo fazer então para entrar no Instituto Rio Branco se eu tenho filhos para sustentar e trabalho o dia todo? Ele disse, nós lhe daremos uma mesada 5 vezes maior do que o salário que você ganha, 960 cruzeiros novos ou cruzados. Aí eu falei assim, como pagarei isso? Ele me apresentou uma folha em branco. Assine aqui. E eu falei, o que é que você vai escrever aí, doutor Alfredo? Ele era veterinário. Estou dando o nome. Morava no Jardim Botânico, quase vizinho do Roberto Marinho. Então, não era numa mansão, mas a casa dele era muito boa. E aí, era neotemplário. Eu sei porque o amigo de Raul Seixas, no livro Diário de um Mago, Paulo Coelho, aceitou a iniciação neotemplária. E o Diário de um Mago, na verdade, diz, na página lá, 170 e tal, ele diz, a iniciação, ele descreve que o mestre dele, o Petrus, que é um pseudônimo, fez uma iniciação neotemplária na igreja deserta. Posso mostrar isso a vocês quando meus livros voltarem, ler, e se ele viu um neotemplário ser iniciado num grau mais alto, ele era neotemplário, porque a cerimônia é fechada. Eu sou maçom, a cerimônia é fechada. Então, se venderam.
e estão onde? Nas portas do inferno. Não irei. Dalva veio da Otto me convidando para ser supervisor da Otto, que é aquelas estúpida, a coisa mais estúpida do mundo. Para passar de grau, um homem tem de copular com a besta, com a cabrita, com a ovelha, ou tem que tomar cocaína, começando com pequenas doses, 115 mil reais por mês. Você ganha isso? Isso eu recebi. Rejeitei. Finalmente, Adelson é o nome da pessoa. Rosa Cruz era dono de um salão embaixo da igreja de Bom Jesus na Penha. Depois que eu recusei a proposta dele, ele alugou para as Casas Sendas. E aí ele disse, está ali o salão, você fala muito bem, tem uma oratória e uma retórica inexcedíveis, e você conhece profundamente a Bíblia. Essa sua empolgação é tudo que nós precisamos para você curar as pessoas. A gente manda 2 ou 3 fingirem que estão aleijados, e você manda eles ficarem bons e eles ficam, os outros acreditam, e depois a fé deles fará com que eles sejam curados. E aí eu disse a ele, não, Adelson, eu sou católico, já tenho a minha religião. De religiões falsas o mundo está cheio, não vou criar mais um. O meu filho de brincadeira disse, pai, já sei até qual é o nome da religião que vocês vão criar. De brincadeira, porque ele sabia que eu sou fiel a Jesus Cristo. O Espírito de Deus está em mim. Ele me ungiu com a sua unção para evangelizar os pobres, libertar os cativos, curar os doentes e anunciar a todos, abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos aos surdos, fazer com que os mudos falem e anunciar a todos a boa nova da salvação em Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo está em mim, com a graça de Deus. Por isso eu choro. Eu não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada. Eu não sou digno. Não tenho essa dignidade, mas tu quisestes e me escolhestes. E eu estava no ventre da minha mãe quando tu me escolhestes. E pela doutrina paulina, antes, aqueles a quem de antemão conheceu, a escolha que eu fiz lá, a esses predestinou. Quer dizer, fortaleceu para que eu possa fazer isso, sair da esbórnia, deixei de ser o galinha bonitão, desculpa, quase que eu dizia as palavras, né? Mas que pegava todas as menininhas bonitinhas do Duque de Caxias, as Miss Caxias vinham aos meus pés no Colégio Duque de Caxias, onde eu era o melhor professor, tá? Então, inveja, vocês estão querendo, vocês não têm ideia do que eu podia estar vivendo hoje, onde eu podia estar vendo e morando e eu poderia ter, né? Finalmente o meu filho disse, como eu estava dizendo, pai, já sei qual é o nome da igreja que o senhor e a Adelson vão fundar. Ele estava vendo do lado. Eu falei, como é, meu filho? Igreja de Jesus do 7º dígito. 7º dígito quer dizer 1, 10, 100, 1000, milhão, bilhão, trilhão. Isso era uma brincadeira dele para dizer que nós ficaríamos riquíssimos. Mas ele sabia que eu não ia. Então não ia por quê? Porque aqui está. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou a caminho da vida eterna. E aqueles que não estão usando a cabeça, não sei para quê, né? Eu sou professor de filosofia, de teologia, de várias histórias da arte, e tenho os conhecimentos de ciências ocultas, e aí uso esse meu conhecimento nos vídeos que eu estou gravando. Então, Jesus Cristo é Deus, eu disse. E ele provou. Primeiro nas bodas de Caná. Por quê? Veja, Jesus Cristo nunca disse que era Deus. Disse, e disse de 2 maneiras. A primeira deles, quando ele fez a transmutação de água em vinho, os discípulos viram a sua glória. O que era glória? Para eles, glória significava o poder da criação. Glória é o poder de criar, é o poder sobre a matéria. Javé disse, eu não dou a ninguém a minha glória, eu sou Deus e não há outro. Mas isso ele falava era de Elohim. Ele é a boca de Elohim, é um anjo apenas, né? Então a glória de Jesus Cristo. São João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne em Yeshua Natsri e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E nós vimos a sua glória. E eu vejo, porque já botei a mão na cabeça de uma pessoa doente,
ela na cama, não podia se levantar porque as pernas não obedeciam, e ela não aceitava nenhum dos meios mágicos que eu conheço, porque eu sou mago, por várias escolas. Tá? Me honro em ser cavaleiro da Ordem do Sol, dado, como disse a vocês, por um cavaleiro num cavalo branco de asas, e ele disse que me trazia a notícia de que eu tinha um cavalo esperando por mim, e me deu um nome, e era só esperar que o tempo passasse. E depois ele me deu algumas instruções, escrevi algumas, outras não, e foi embora. Depois veio um outro ser, mas esse de carne, e disse: eu sou da Ordem dos Caribus, do Colégio dos Magos Caldeus, e vi a tua vida. Esse é meu irmão de consanguíneo. E recebi o mandato de lhe tornar um membro do Colégio dos Magos Caldeus. Mas isso só pode ser feito dentro de uma igreja, da sua igreja, e defronte daquilo que você considera mais sagrado. Isso quer dizer, o Santíssimo Sacramento do altar. Eu falei: é impossível. Padre Roberto Zara, vigário da Igreja de Santa Teresinha, não permitirá, embora eu tivesse a chave. Ele disse: peça. O não já é certo, agora arrisque o sim. Eu fui, o padre permitiu. E lá vi a cerimônia. Não vou descrever a cerimônia. E aí me tornei membro do Colégio dos Magos Caldeus, com o nome de Cariabô. Pronto. Então, sou mago. Não, sou mago branco e odeio os magos negros. E muitos magos negros não parecem magos negros, como esses ateus militantes, que dizem que Jesus nunca disse que era Deus, Jesus nunca disse que era Messias. Pois bem, aqui vai. Disse: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele fez a transformação da água em vinho, sou maçom, sou mestre maçom, grau 33, sou mestre instalado e sou grau 33. Mostrei isso aqui no vídeo anterior, me arriscando, mostrando as provas do que eles devem morder a língua e se envenenar com o veneno deles, porque a maçonaria moderna é totalmente falsa, perversa e pervertedora. Eu disse isso então, a sociedade maçônica a qual eu sou afiliado é nobre, é sincera. Federação de Lojas Livres e Soberanas, maçom livre em loja livre. Eles não mandam em mim, eu mando dizer a eles o que eu quero. E a nossa conferência agora, a nossa reunião está sendo virtual através do computador. Então, isso tudo. Quando eu falo, então, vou falar hoje mais da maçonaria, eu vou falar com toda a condição e autoridade, porque eu sou maçom, mestre instalado, que quer dizer príncipe da corte de Salomão. Sabiam disso? Quando você assina o seu nome, coloca 3 pontinhos e coloca MI, mestre instalado. Você quer dizer que passou por um ritual em que você foi elevado a príncipe da corte do rei Salomão. Então olha só que beleza, né? Príncipe da corte do rei Salomão. Isso me daria o quê? O inferno. Porque na maçonaria moderna. Mas a Federação de Loja Livre aceita isto e nos remete para um caminho bom. Usa isto para o bem. Usa isto para fazer o que eles não fazem. Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu sou grau 33. Eu conheço o segredo da águia bicéfala, a águia de 2 cabeças. Eu sei que é defender os interesses econômicos e políticos da casa de Rothschild. Né? Eles têm um rei no exílio, porque quando eles se mostrarem, esse rei reinará, mas ele já reina. O anticristo já reina há muito tempo. Então, o anterior, que aparece na história dos judeus que eu mostrei a você, foi Moisés de Montefiore, que era genro dos Rothschild. E ele passou o bastão definitivamente para os Rothschild, que está lá até hoje. Mas há muitos ao longo da história. Bernard Baruch, não estou aqui com o meu livro a biografia de Winston Churchill. A Segunda Guerra Mundial foi totalmente dirigida por ele. Hitler era bisneto ou neto de Rothschild. Então tudo isso, eu sei, tudo isso me faria muito rico. Então não tenho inveja. Tenho a glória e a graça de ter a revelação, o entendimento e de defender nessa batalha o nome santo de Jesus, cujo nome está acima de todo nome. Na verdade é nome. Então, cada vez que ele fez um milagre, diz São João, e nós vimos a sua glória. E a Vé diz: eu sou Deus e não há outro Deus diante de mim. Não terás falsos deuses, porque eu não dou a outro a minha glória. Eu
tenho a glória de coparticipar, por coparticipação da vida, morte e ressurreição do meu Senhor Jesus Cristo. Ele está na minha alma. O meu coração está cada dia se transformando mais e mais no coração de Jesus. E aí eu me tornarei outro Cristo. Quando Paulo diz, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim. Estou pregado na cruz com Cristo. É para isto que eu estou caminhando, não é para as riquezas. Não busqueis para vós tesouros na terra, onde a traça corrompe e a ferrugem estraga. Buscai para vós outros tesouros no céu, tesouros que partem, que duram para a eternidade. Essa é a minha caminhada. Por isso eu sou pobre, como Mahatma Gandhi, como Buda, como Jesus. Os grandes homens do mundo não buscaram a riqueza, buscaram a pobreza, que é diferente da miséria. Não vivo na miséria, vivo na pobreza, mas é uma pobreza voluntária. Recusei ser rico. Então não tenho inveja. Viu a aluna idiota do Karnal que mandou eu postei um vídeo meu dizendo a verdade sobre Jesus Cristo, e aí recebo bilhetinhos aforados toda hora dos 70 mil admiradores dele. Pois bem, vamos voltar ao assunto. Então aqui está, nas bodas de Caná diz, e os discípulos creram nele. Creram por quê? Porque só Deus pode fazer algumas coisas que Jesus fez. Isso é uma das maneiras. Mas ele disse, eu sou Cristo. Creram por quê? Porque houve momentos em que ele, além de fazer coisas fantasticamente grandes, ele mostrou que tinha um poder acima de todo poder. O nome que está acima de todo e qualquer nome. Por quê? Porque ele disse claramente, eu vou mostrar a vocês aqui no diálogo com os fariseus, que antes de Abraão viesse à existência, eu sou. Esse nome só quem podia dizer era Deus. Eu vou provar também isso a vocês. Então está claro, só não aceita quem não quer, quem está pegado aos bens materiais e prefere a vida material boa ao reino de Deus, que recomenda a pobreza. Bem-aventurados os pobres, aqueles que têm espírito de pobreza, porque deles é o reino de Deus, graças a Deus. Então, estou entre aqueles que Jesus Cristo prometeu que teria o reino de Deus. Bem-aventurados os pacíficos, os mansos, não brigo. Eu sou perito, eu fiz uma academia, eu sou perito em briga de rua, eu sou boxeador, imitava o Cassius Clay e assim por diante. Então, não digo isso com vaidade, digo para dizer que eu teria outro caminho. Eram dois caminhos, e eu segui errado durante um tempo e agora estou me redimindo, e também frequentei algumas coisas que me permitem isso. Então vamos lá. Atividade de Jesus. Depois que os discípulos creram nele, ele procurou outros discípulos. E assim como os discípulos creram nele, porque ele fez o milagre das bodas de Caná, mostrando o poder sobre a matéria, que nós vamos dizer o que é cientificamente aqui, nesse canal. Mostrando cientificamente, a ciência, a bioquímica já sabe o que Jesus possuía, o que ele fazia. É algo notável, explicado pela ciência, viu? Cada vez mais, então, nós estamos com provas, não somente pela fala, mas pela ciência. Então, atividade galilaica, Jesus vai para Galileia e lá sua fama se espalhou. Depois, Jesus percorreu todas as cidades e aldeias das sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de enfermidades, quer dizer, recriando o que tinha se deformado. Vou ler isso em Jacques Monod. Porque acontece a deformação, que é a entropia, e como é que se desfaz a entropia, que é a anti-entropia. Jacques Monod, que é biólogo e bioquímico, e nós vamos ler como é que Jesus fez para fazer isso, reconstruir o que estava atingido, tem sido atingido pela lei da entropia. Essa é a glória do Filho de Deus, o poder de criar ou de recriar. E aí depois ele vai para a Galileia. Na Galileia mal recebido, mesmo assim ele cura alguns. Depois ele vai para Nazaré. Finalmente ele vai até outros discípulos, Nicodemos, Lázaro, e depois de rejeitado em Nazaré, Mateus 15, me aproximar da luz, os óculos já não estão tão bons, estão precisando de outros. E aí em João, foi em Nazaré buscar onde tinha sido criado, um lugar onde tinha sido criado. No sábado, segundo o seu costume,
entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Ou seja, como primogênito, ele tinha o privilégio de ler na sinagoga as Escrituras. E aí, entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, encontrou a passagem, já foi nela, que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu com a sua unção para evangelizar os pobres, anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista, dar a liberdade aos oprimidos pelos grilhões e publicar o ano favorável do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao escriba, sentou-se. Todos olhavam para ele e nele punham a sua atenção. Começou então a falar e disse-lhe: cumpriu-se em mim hoje o que está na Escritura. Profeta, não só, porque mais tarde aqui nós vamos ter a multiplicação dos pães, onde ele faz mais uma vez o que vamos explicar com Jacques Monod, o controle sobre as enzimas, os aminoácidos, o ácido deoxirribonucleico, o ARN mensageiro e o DNA. Ele tinha controle sobre isso, pelo poder da palavra, porque tudo isso é informação. Vamos provar isso cientificamente. Hoje a ciência pode provar por que Jesus fazia milagres, como ele fazia milagres. Ele tinha o poder da palavra, ou seja, da informação. A memória de Deus está cheia de informação. Isso é chamado, em Cabala, o Ain, é a memória. Lá está cheia de informação. Eu era informação lá, eu sou informação aqui. O fenômeno, que é o meu corpo, esconde o nômeno, que é o meu espírito. E o meu espírito é uma informação. Eu sou. Eu passei por isso, fazendo a projeção astral yogi, me vi num imenso vazio. Esse vazio era todo luz, mas eu tinha consciência de que eu estava dentro daquela luz. E ouvi várias vezes a palavra sussurrada claramente: eu sou. Eu sou. Eu sou. Estive, portanto, na presença de Javé. Um imenso vazio de luz, onde eu me sentia presente e tive outra experiência. Não devia dizer isso porque não me envaideço. Nessa eu via um bando de meteoros brilhantes, luminosos, correndo em direção a um sol central, um imenso sol. O sol é a figura de Jesus Cristo, sempre. Mitra é o sol, Apolo é o sol, e assim, todos os Cristos são o sol. E aí nós corríamos, e todos os meteoros eram brilhantes. E eu sabia que eu era eu e não os outros. Tinha consciência da minha individualidade. E a carreira dos meteoros era fantástica. E aí eu cometi a besteira de pensar, porque eu tinha consciência, a forma era de um meteoro, mas na verdade era uma metáfora da visão, como Daniel e os profetas, para indicar que eu estava no espaço, no hiperespaço, no evo, fora do tempo, correndo velozmente em direção a Cristo Jesus, Adonai, o nosso Deus, o nosso Senhor. E aí eu pensei: nossa, como eu o amo, como eu estou indo depressa buscá-lo. E aí a voz dele disse em mim: não é isto que você está pensando, você está errado. A velocidade em que você está vindo na minha direção, sou eu que estou fazendo, porque eu estou atraindo você. Eu vivi isto na projeção astral. Eu sou projetor, eu sou perito em ciências mágicas, eu tenho conhecimento de magia. Não estou dizendo que li nos livros. Eu não ensino o que leio nos livros. Eu não sou atravessador cultural. Eu sou um hierofante. Sabe o que é hierofante? Aquele que é dono do segredo sagrado. Ou na maçonaria do real segredo. Guardião do real segredo, né? Então não passei por esse grau, mas eles não fazem isto. E eu, graças a Deus, tive o privilégio de fazer, acompanhado de um mestre, tá bom? E aí, olha só. Não é isto que você está pensando. A velocidade na qual você está vindo à minha procura, não é você que está imprimindo ela. Sou eu que estou atraindo você nesta velocidade. Pronto. Aí eu voltei para o meu corpo.
Essa foi uma das projeções astrais. Então, creio naquele que conheço. Conheço aquele no qual depositei minha esperança. Minha esperança é, portanto, morrer e estar com ele. Agora vamos continuar. Cura do paralítico. Essa cura do paralítico é notável. E vou ler para vocês na Bíblia. É notável porque eles entenderam, os fariseus e escribas entenderam o que os idiotas que se dizem intelectuais não entendem. Então, alguns textos aqui, vou ler na Bíblia de Jerusalém, no Novo Testamento, e aí, o Cristo, Filho e Senhor de Israel. Isso aqui não vai clarificar mais o que eu disse. Não é isso aqui. Os 7 ais contra os escribas estão no inferno. Aí de vós, escribas fariseus, que tem 70.000 seguidores que lhe defendem, percorre céus e terra, usando toda a erudição, todo o conhecimento para fazer mais um discípulo, e uma vez que o fazeis, tornai-o merecedor do inferno 10 vezes mais do que vós. O texto diz 2, mas eu estou dizendo 10. Uma vez que fazeis um discípulo, então tem 70.000. Ora só, tem 70.000 candidatos ao inferno, mais do que você. Você vai para o inferno se não se arrepender e levará 70.000 contigo. É contra isso que eu estou lutando. Arrependa-se. Volte, reconheça que você é apenas uma criatura. Quando você nasceu, o universo já existia, alguém o fez. Quem fez? Deus criou tudo pela sua palavra, e Jesus sustenta tudo pela palavra do poder. Olha, o Pai criou pela informação, diz Hebreus, a carta aos Hebreus, e Jesus sustenta a criação feita pelo Pai pela palavra do poder, ou seja, pelo poder sobre a informação. E é por esse poder sobre a informação que ele faz o milagre. Isso vamos provar cientificamente no livrinho do Jacques Monod, O Acaso e a Necessidade. Então, vamos agora então. Eu quero as passagens aqui que deixam claramente: Jesus purifica o templo. Aqueles que o templo é dele. O templo é de Javé. Então, se o templo foi feito para Javé, foi dedicado a Javé, e Jesus diz que o templo é meu templo, minha casa, então vamos lá. De madrugada é mais difícil. Chegaram a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os vendedores e os compradores que havia no templo. Viram os cambistas, virou a mesa dos cambistas e as cadeiras do templo. E não permitia que ninguém carregasse objetivo sagrado para o templo, e ensinava-lhes dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tornastes um covil de ladrões. Então, a minha casa, quem era dono do templo? Javé. Na verdade, Esdras usurpou, e ele aqui diz: é minha, é minha. E quando vocês por me matarem, serão destruídos. Ele prevê a destruição do templo. E diz: aquele que estiver no campo, não volte para a cidade. Aquele que estiver nos montes, não desça. Ele prevê a destruição do templo ano 70, depois da morte dele, por Tito e Vespasiano. A minha casa, porque ele diz: Deus não precisa de casa onde ele more, casa construída por mãos humanas. Ele habita no santuário celeste, onde Jesus, segundo a Epístola aos Hebreus, está como sumo sacerdote, oficiando eternamente a nosso favor, pelo perdão dos nossos pecados, e para nos dar a força como cavaleiro do sol para combater o bom combate. Como disse Paulo, agora vou receber, ele disse isso caminhando da prisão para o carrasco, que ia encapuçado, com o machado no ombro, e ele, já sem os grilhões: agora vou buscar a coroa da glória que me foi dada, foi preparada desde o princípio da criação. Então nós pré-existimos. Agora sim, eu não vou cair. Agora eu vou receber. Morte, portanto, não existe para nós que cremos nele, né? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que não crê em mim, mas se arrepende, ainda que esteja morto. Portanto, o ateu está morto, viu? Você está morto, viu? Sabe quem eu estou falando, né? Mas tem um monte igual a você. Ainda que seja morto, viverá, se crer nele. E aquele que crê em mim e vive, ou seja, mantém essa fé,
não conhecerá a morte, viverá eternamente. Então, morte, onde está a tua vitória? Por isso Paulo disse, viver para mim é perda, morrer é lucro. E aqui ele diz, minha casa será chamada casa de oração. Ora, se o templo é de Javé, e ele diz que o templo é a casa dele, sou um idiota, um analfabeto funcional, sou perito em interpretação, análise de interpretação. Fui elevado a honras e mais honra na universidade, aqui a Unigran Rio, porque eu fiz um trabalho que a professora disse, esse trabalho não é de aluno, esse trabalho é de um mestre. E aí divulgou o meu trabalho e na sala dos professores ela leu o meu trabalho, né, sobre a questão de que São Jorge e São Miguel Arcanjo eram representações icônicas de Javé. Aí ela disse, isso não é trabalho de um aluno, é trabalho de um mestre. Então, aí eu era tratado na faculdade de uma forma diferenciada, o que não me envaidecia, pelo contrário, me fazia sentir na obrigação de tirar sempre 10, 10, 10 e 10. E os professores não me chamavam de aluno, chamavam-me de colega, como Laertes, me chamavam de meu amigo, e porque eu já tinha sido professor por uma autorização, 1182, 1182. Eu tenho uma cópia dessa autorização, vi isso recentemente. Então vamos lá. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o Filho do Deus vivo. Então, mas vamos aqui, Pedro e a missão da igreja, não é isso que nos interessa. Cura do paralítico. Aqui está. Esse texto eu vou ler, botar bem na luz, porque a minha lâmpada da sala não é tão clara. E porque eu acordo com um pouquinho de dificuldade e os óculos não são bons. Certo dia, enquanto ensinava, achando-se sentado, Jesus estava com os doutores da lei, ou seja, os escribas, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, de todo o seu lugar e de todos os lugares, para operar curas. Veio então homens carregando um paralítico que estava, que tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele, mas a multidão que o cercava era grande. E como não encontravam um jeito de incomodá-lo por causa da multidão que o cercava, então subiram no terraço e através das telhas desceram com ele. As telhas aqui eram de ramos de palmeira, viu? E eram vazias, porque o ramo de palmeira descarregava água numa piscina, que era para eles terem água. E levaram o catre e desceram no meio para que ele chegasse até Jesus. Disse-lhe Jesus, vendo, tem fé, homem, teus pecados te são perdoados. Um escriba, filho do diabo, mas entendeu, viu? E os fariseus, candidatos a escriba, começaram a se escandalizar, raciocinando, disseram, quem é este que blasfema? Pois só Deus pode perdoar pecados. Viu? Meu filho, não temas, estás curado, já te digo de antemão, porque a doença vem do pecado, entrou no mundo do pecado e com o pecado a doença, o sofrimento e a morte. Então o salário do pecado é a morte, diz Paulo. E aí os fariseus e os escribas, os filhos de Satanás da sinagoga, a quem pertence todo aquele que denigre o nome de Jesus Cristo, então estavam ali e foram obrigados. Entenderam? Quando ele disse, teus pecados estão perdoados. Quem é este que diz que perdoa pecados? Pois só Deus pode perdoar pecados. Eu não tenho cabeça para separar as orelhas, tenho cabeça para pensar. Só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus Cristo disse, por que pensais isso em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, é uma informação, ele perdoou pela informação, com essa informação ele perdoou os pecados do paralítico, ou
dizer sim, para que saibam que o Filho do Homem, era ele, tem o poder de perdoar pecados, eu te ordeno, disse ao paralítico, levanta-te, toma seu leito e vai para casa. E o homem, levantando-se no mesmo instante, diante deles, tomou o seu catre onde estava deitado e foi para casa glorificando a Deus, glorificando ao Pai por Jesus Cristo. Então, como é que ele fez isso? Vamos explicar cientificamente. Cientificamente. Mas, aqui eles deduziram, né? Porque ele disse, perdoa os seus pecados. E aí, os fariseus e escribas sabiam que está escrito na lei de Moisés que só quem pode perdoar, confessa teus pecados a Deus para que ele possa te perdoar. Então, se ele diz, posso perdoar pecados, então ele é Deus. A dedução foi clara. Mas um filósofo não deduzir isso, então não está usando o raciocínio lógico, não está usando o critério, ele não conhece epistemologia, então não é filósofo. Ele é um merda, desculpem. Né? Ele está cheio de arrogância, mas na verdade ele está apenas falando. Os latinos diziam de res, não verba, atos, não palavras, fatos. E eu disse a vocês os fatos que eu vivi. E estou vivendo na pobreza porque quero. Agora não volto mais atrás porque a minha convicção é imensa. Então, agora está aqui quando ele disse a discussão entre Jesus e Abraão. Vou resumir o contexto. Jesus está discutindo com os fariseus e saduceus. E os fariseus e saduceus dizem, estamos salvos, porque somos filhos de Abraão, nós temos sangue de Abraão nas veias. E quem tem sangue de Abraão nas veias pela circuncisão faz um pacto com Deus e está salvo, está no céu. Essa era a opinião comum, reinante. E Jesus Cristo diz, não, vocês não são filhos de Abraão, vocês acham que são, porque fizeram circuncisão, eu também sou circuncidado, mas por um acaso, não é porque eu sou judeu. Já disse a vocês, tive parafimose e teve que fazer a circuncisão. A agulhada na cabeça do pênis foi uma coisa horrível, mas tive que fazer, porque senão teria gangrena. E nessa ideia, aí ele diz, porque se Abraão vosso pai, vós me amaríeis, porque Abraão me amou. Ele estava falando de quem? Abraão amou a Deus. E eles aí percebem isso, raciocinam, viu? Filósofos falsos, né? Falsos filósofos, que não entendem de lógica, não entendem de critério, e a ciência não entendem de semiótica, o significado das palavras profundo. Eu entendo, porque eu fiz filosofia em 2 faculdades, em 2 universidades, Católica de Petrópolis e Mosteiro São Bento. Então, eu entendo de epistemologia, que é o nome que se dá à teoria do conhecimento. Então, você não entende? Você não é capaz de interpretar? Eu sou. Por isso me convidaram para ser neotemplário. Então, o contexto é esse. Se vocês fossem filhos de Abraão, me amarias, porque Abraão me amou. Abraão me viu e me amou. Naquela época, como eu disse, o filho fazia o que o pai fazia. Herdava o que o pai tinha e já tinha aprendido com o pai a profissão. Então, a ideia dele é esta, dentro do contexto da época. O idiota que é mestre na Universidade tal de São Paulo, de Ciências Religiosas, disse que nós, teólogos, não conhecemos história, por isso nunca sabemos o contexto em que aconteceu a vida de Jesus Cristo. Mais um idiota. E assim vai. E então disseram-lhe a ele, não nascemos da prostituição, somos filhos de Deus. Disse Jesus, se Deus fosse vosso pai, me amaríeis. Vou pular. Os judeus lhe responderam, não dissestes com razão, não dissemos com razão que és samaritano, ou seja, não és judeu de sangue, e tens um demônio? Respondeu Jesus, eu não tenho demônio, mas honro meu pai. E vós me desonrais. Não procuro a minha glória, mas tenho quem me julgue. Em verdade vos digo, se alguém
guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Eu procuro fazer isso, é difícil. Se alguém cumprir a minha palavra e o meu mandamento, viverá eternamente. Então daqui passarei para o outro andar, não morrerei. O meu corpo, não eu. Disseram-lhe então: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu. És mais forte do que Abraão? Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte, repetiu Jesus. E aí ele vai. Disseram então os judeus. Aí ele diz: Abraão viu minha face e se alegrou. Disseram-lhe então os judeus: então, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, antes que Abraão viesse à existência, ei eu sou. Agora eu vou mostrar a vocês o que significa isto. Aqui tem que ter um marcador. Antes que Abraão viesse à existência, eu sou. Quando o anjo Javé chega até Moisés, na sarça ardente, ou pelo contrário, quando Moisés chega até o anjo Javé, aqui nessa figura, nós temos Moisés, e aqui temos Moisés, e aqui do outro lado nós temos o anjo Javé, que é a boca de Elohim, né? Dizendo que é Deus único. Na verdade, os profetas sabiam que ele é um anjo e que ele era o oráculo de Javé. Ele dizia de Elohim, e Moisés está aqui vendo ele e vendo o olho que tudo vê, que é Elohim. Então, o anjo de Javé disse a Moisés na sarça ardente que ninguém podia pronunciar essa palavra e quem pronunciasse seria apedrejado. E Jesus pronunciou. Então nós vamos aqui mostrar a vocês, porque para que vocês percebam o que só quem estuda de fato teologia tem condições de interpretar. Aí eu não censuro a quem é ignorante nesse assunto, porque é uma especificação, é uma especialidade dos estudantes de teologia. Então, o anjo vai dizer quem é. Moisés pergunta como é seu nome. Esse é o mundo de Javé. Nós deveríamos ver nesse mundo maravilhoso, um paraíso, mas nós pecamos e fomos expulsos dele. Então, aqui está a frase, aqui está Jesus como Reshit dentro do Evo, nas trevas divinas, mas o que eu quero é a frase. Se escondeu de mim. Ah, meu Deus do céu. Sacerdote judeu, o Papa terminou tomando essas vestes sacerdotais. Não sei porquê, para quê. Se parecer com um sacerdote judeu. E o anjo Javé vai dizer a Moisés quem é o verdadeiro Deus e como é o nome dele. Está escrito aqui. Achei. Em hebraico, começa aqui. Eie, sou, Asher, quem, Eie, sou. Sou quem sou. Então, pronunciar essa palavra era ser apedrejado. E quando eles dizem, não tem 50 anos ainda, e dizes que Abraão viu tua face, e você esteve com Abraão, você é louco? E ele disse, na verdade eu vos digo, antes que Abraão viesse à existência, Eie, Asher, Eie. Basta dizer Eie, pronto. Porque não diziam, era Ani. Quando ele fala para Pilatos, Pilatos diz, és o rei dos judeus, ele diz Ani. Porque essa palavra era proibida. Para quem sabe ler um pingo é letra, eu dizia, aqui está um pingo. Mas um pingo é letra. Aqui é um V, ou um I. A, E, I, E. É. Ali ele disse claramente, eu sou o ser. Eu sou o ser absoluto, substância de todas as substâncias. Reshit. Eu sou Javé. Eu sou o anjo que na sarça ardente apareceu a Moisés. Eu sou Adonai. Então, está aqui. Eu disse tudo isso no vídeo para aqueles ateus, militantes, que querem destruir o reino de Jesus Cristo, saibam que ele disse, e a samaritana, quando ela disse, sabemos que quando o Messias vier, dirá quem é o verdadeiro adorador de Deus.
Está me dando calor. Quem adora no Monte Garizim, que era o lugar onde ficava o templo dos samaritanos, ou quem adora em Jerusalém. E ela disse: mulher, eu vos digo em verdade, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, nem adianta orar no Monte Garizim, nem adianta orar no templo de Jerusalém. Ambos serão destruídos. Deus é espírito e verdade, e habita em templo que não foi feito por mãos humanas. Ela disse: eu sei que tu, sendo um profeta, sabes o que estás dizendo. Mas quando vier o maior dos profetas, que é o Messias, entre parênteses o Cristo, ele nos ensinará claramente todas essas coisas. E ele diz: mulher, sou eu que falo contigo. Não lestes isso? Sois analfabeto funcional? Sois ignorantes? Não tendes a capacidade de raciocínio lógico, de critério, de entendimento? Então não sois filósofos, sois nécios, tolos, ignorantes. A sua cabeça separa as orelhas apenas, está aí para separar as orelhas, e se orgulham, e se arrogam, e diz à sua discípula que eu tenho inveja de ti. Ah, meu Deus, inveja de ir para o inferno. Ela não sabe, né? Ela aprendeu tão bem a doutrina. Ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, que percorreis céus e terra para fazer um discípulo. Você, Leandro Carnal, percorreis céus e terra, usai toda a tua inteligência, todo o teu intelecto, toda a tua erudição, para fazer 70 mil discípulos. E uma vez que o fazeis, tornai o merecedor do inferno 10 vezes mais do que você. Você está lá e estará levando 70 mil junto com você. Essa é a minha indignação, é por isso que eu falo tanto em você, mas há muitos outros também. Não digo por nome, porque eu desafio você para um embate por televisão, por vídeo ao vivo, para que você me diga que Jesus Cristo não é Deus, para que você diga que ele nunca disse que era Deus, que ele nunca disse que era o Messias. Aceite o desafio, tenha coragem. Eu não sei como fazer isso, mas alguém me ajudará. Eu não sou perito em computação, tá vendo? Tudo isso que eu estou mostrando você vê, porque diz a sua aluna que você gravou o vídeo vaidade, pecados capitais, luxúria, ira, preguiça, tal, e gravou especialmente para mim. E esse vídeo gravado especialmente para mim se chama vaidade. Inveja de ir para o inferno. Só se eu fosse louco. Só se eu não tivesse as minhas faculdades mentais sadias. Eu não sei se você tem as suas. Mas é isso aí. Então, o que é que acontece? Já mostramos que Jesus lutava contra os escribas e fariseus. Quem eram os escribas e fariseus? Eram pessoas que herdaram, né, a autoridade espiritual e política de Esdras. Se consideram do dono do templo, onde eles faziam toda a maracutaia. Já falei para vocês, Jesus mandou os vendilhões do templo embora, porque eles vendiam e o lucro era dividido entre eles e o sumo sacerdote. Era uma empresa. E ele diz: minha casa não era de Javé, será chamada casa de oração, e vós a transformastes em covil de ladrões. Então chama os cambistas, banqueiros, comerciantes, os Rothschild e os grandes comerciantes, né, de ladrões. Mercúrio é o protetor dos ladrões. Então, para fazer com que a gente se afastasse da verdadeira doutrina, do caminho, que era assim que chamava os discípulos de Jesus, então as sociedades secretas foram criadas. Então a Carral criou as sociedades secretas. Olha, tá vendo? Estudei muito, 40 anos aqui. Criaram as sociedades secretas. Para quê? Drogas, sexo e jogo. Futebol, sei lá o que mais, que tipo de jogo. Então, eu ganhei, porque o Flamengo ganhou do Botafogo, ou seja, assim, ganhei coisa nenhuma, eu ia dizer um palavrão. Quem ganhou foram os jogadores, quem ganhou foi o técnico, que não só ficaria como técnico do Flamengo, aquele português, se dessem a ele 4 bilhões e meio por ano. Então, dinheiro, sexo e drogas. Essa é a tríade que a Carral, a sinagoga de Satanás, enfatiza pela mídia que é dela, a fim de criar
seitas secretas, e essas seitas secretas têm os seus símbolos, que eu decodifico, como eu posso decodificar claramente uma carta escrita para vocês. Então, aqui está alquimia. A criação segundo a alquimia. Conheço perfeitamente. Sei o que significa a tábua de esmeraldas. Há pouco tempo postei no meu Facebook alquimia. Mas há uma alquimia verdadeira que transforma o homem interiormente, né? E há outra sociedade secreta. Aqui nós temos o retrato do ilustre Albert Pike, grande soberano comendador da Ordem das Chavinhas, que disse que ele programou a Segunda Guerra Mundial, e ele programou essa guerra bacteriológica que foi criada pelos Rothschild, Peter Rothschild e Richard Rothschild. Olha, eu copiei e colei no escritório de patentes e de registro de patentes. Está em meu poder, vocês podem ver. Peter de Rothschild e Richard de Rothschild mandaram investigar no morcego SARS qual era o vírus que ele tinha. E os cientistas em laboratório pagos por ele, então, cumpriram o que Pike tinha previsto. Haverá uma guerra como nenhuma outra, porque não será percebida como guerra. Ele profetizou, ele sabia, ele era chefe do Supremo Conselho. E aí nós estamos agora vendo uma guerra bacteriológica produzida pelos Rothschild. Vejam bem, procurem o nome. Peter de Rothschild e Richard de Rothschild. Foram eles que em 1964 está lá no escritório de registros e patentes, à disposição de todos. Não estou dizendo nada oculto. Vão lá, vejam. Vocês vão ver que eles começaram a registrar, porque os cientistas pagos por ele no laboratório que ele criou já tinham tirado o vírus. 1964 o vírus já estava numa proveta, bureta, pipeta, sei lá o que. Então tiraram o vírus, e aí 64 registraram. E a cada ano eles aumentavam a letalidade do vírus. Olha bem, isto é a pura verdade. Então nós não estamos com o castigo de Deus, como alguns idiotas pentecostais, neopentecostais, ou seja, o que é castigo de Deus, Deus está castigando. Não. O diabo, o filho do diabo, o anticristo, providenciou isso. Tirou do morcego SARS o vírus da Covid, o aperfeiçoou. A cada ano ele renova o registro. A cada ano ele renova o registro, até que ele atingiu o maior grau de letalidade possível. Isso está totalmente, são páginas e páginas. Eu tenho copiado na minha biblioteca, mas eu não posso mostrar a vocês porque eu ainda não consegui comprar a impressora. Mas é fácil. Peter de Rothschild e Richard de Rothschild pagaram, montaram um laboratório, e nesse laboratório, o cientista pago por ele, fizeram uma pesquisa no SARS, o morcego portador da Covid, tiraram o vírus de lá de dentro, né? Que no início um idiota do cientista disse, ele saltou, de lá dentro, vai pra merda, dizer que um vírus saltou de dentro do morcego, agora ninguém mais diz isso, mas está matando mais do que a guerra, vai matar os velhos, como Hitler fez, vai fazer uma limpeza e diminuir a população mundial. Esse é o objetivo Rothschild. O segundo é, como é que eu posso governar a população sem contestação? Pelo medo, pelo terror. E é o que as pessoas agora já estão perdendo, né? Já estão andando sem máscara, virou bagunça. Então, sei mais de maçonaria do que Pike. E vou provar a vocês. Ele, que era considerado o maior maçom, né, não sabia que a Estátua da Liberdade era o rosto de Mitra, era a imagem de Mitra. Então aqui nós temos, né, grandes sociedades secretas, outras discretas, mas que a maior de todas é a maçonaria. Sou mestre de Tantra Yoga. Aqui está um casal em união sexual, no Maituna, chamado abraço sexual. Ele é chamado Shiva, ela é chamada Shakti. Um amigo do Facebook perguntou o que fazer para encontrar um bom livro de magia sexual. Cuidado, os poderes decorrentes disso aqui são enormes e os perigos são muitos. Então sou mestre de Tantra Yoga. Não digo isso por vaidade. Aqui está o símbolo de Javé segundo a Sociedade Teosófica. Fácil de ver, né?
Para quem sabe ler, um pingo é letra. Aqui está, vou mostrar aquele que se honrava dizendo ser o 666, o Aleister Crowley, que é odiado por... Aqui está uma reunião em loja maçônica enorme, ó, luxuosa. Vou falar dela, mas já são 1 hora. Então, não tem mais. Aqui está o símbolo de Javé, dentro está o símbolo de Reshit, o olho que é todo ver. Era assim, fácil de ver, para quem sabe. Aqui está, ó. Tá vendo? Maçons, argamassa e misticismo. Não, poder material. Influência, ser grande, rico e influente. Aqui está, depois da vitória, quem foi que está na nota de $1? Washington dá o abraço maçônico nos seus generais de 1 por 1. Esse abraço eu sei dar. É bem diferente do abraço comum do ser humano. Você aprende no grau de mestre, e no grau de mestre instalado, você só é aceito se você souber esse abraço, né? É o abraço com o toque, que eu não posso falar. Prometi não falar. Esse toque são as 5 partes principais do homem. Então é necessário que, além do abraço, você faça o toque. Aqui já disse, alquimia, conheço a tábua de esmeraldas, eu sei a obra alquímica toda e tenho um curso de alquimia no meu site, Alquimia, já na playlist. Então, na verdade, esse conhecimento todo, Rosa Cruz, compreendo perfeitamente o rosacrucianismo, sei o que é, mas o que eles conseguem ensinar lá é o que mesmo que se vê no budismo, na yoga e tal. Então, as 4 rosas são prudência, temperança, fortaleza, justiça. É bom, é bom. A cruz de Cristo está aqui no meio, está escrito aqui na cruz, ó, I-A-V-A, Yahvé. Os místicos rosacrucianos perceberam que colocando um Shin no centro, fica Shu, aqui passa a ser um U, aqui é um Shin, Shu, A, e ele é o Aleph. Então, o Alfa e o Ômega. Simbolismo belíssimo, muito bonito. Então, fácil de ver. Honro os meus irmãos da Rosa Cruz, que a rosa é Jesus. Então, a cruz dele não representa Jesus, porque eles são controlados pelo Rothschild também. Não podem colocar o ícone que eu mostrei a vocês, Jesus crucificado, então eles colocam no lugar do corpo de Jesus uma rosa. Por isso que a sociedade se chama Rosa Cruz. A cruz com a rosa. Aqui está com 4, porque simboliza as 4 virtudes que o homem tem que ter para se tornar homem. Honro, portanto, aqui os meus irmãos da cruz. Mas o que eles sabem, vou mostrar a vocês aqui por dentro de algum tempo, é aquilo que você pode ter em qualquer... Aqui está o grande erro do Papa. Assassinou esse homem. Esse homem era uma figura, era um grande militar. Jacó Borgundos Molei. A Inquisição o assassinou. Vou falar da Inquisição. Assassinou, sem provas. Disseram que eles eram viados, disseram que eles tinham um pacto com Satanás, através da adoração do bode de Mendes, Baphomet, que aparecia Satã entre eles em forma de bode, e aí assassinaram esse homem. Esse homem de barbas longas, de cabelos longos, foi assassinado na praça de Paris, diante da igreja de Notre-Dame de Paris. O símbolo deles era 2 homens num cavalo só, para indicar que eram pobres, que um cavalo tinha que servir para 2, compartilhar. O que é isso? O lema da sociedade patriarcal monoteísta, chegada até a Rosa Cruz. Olha que coisa linda, chegada até os templários, e os templários pretendiam estabelecer o reino universal dos chefes religiosos. Disseram que aqui era um comendo o outro. Agora eu disse, olha que barbaridade. A ideia era compartilhar o que se tem. Se só tem um cavalo, então esse cavalo levará 2 de nós. Será compartilhado. Disseram que aqui não. Era um comendo o outro.
E aí, sob essa acusação, usando esses símbolos, assassinaram um dos homens mais honestos, mais lúcidos e que defendia o papado, a cadeira do Papa, tentando fazer a paz com os muçulmanos para que fosse fundada a nova ordem mundial, mas dentro dos princípios do compartilhamento, que é o que a sociedade patriarcal monoteísta ensinou. Então, sociedades secretas, está vendo? Conheço todas e tudo. Mas a pior delas é o movimento sionista mundial, que eu vou falar sobre no meu livro, eu falo amplamente. Fundado por Theodor Herzl, nome falso do judeu Benjamin Zev. Falso, como os outros falsos, tudo falso, tudo mentira. Então, por hoje chega. Fiquei aqui. A principal sociedade secreta da qual nós vamos falar se chama maçonaria. Aqui está o que eu sei de cor e salteado. Leio para poder dizer a vocês. A maçonaria. Aqui está no livrinho menor a maçonaria. Os dois autores são muito bons. Aqui Benjamin Franklin, Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães. Meu irmão, porque fala a verdade aqui. Fala a verdade é meu irmão. Mas o Temer não é meu irmão. Embora seja maçom de alto grau, não é meu irmão. Por quê? É ladrão. É corrupto, 5 vezes condenado, foi preso e solto. Aqui é Kirk McNulty, também meu irmão, porque expõe aqui aquilo que ele pode expor. Só não pode expor sinais, toques e palavras. No próximo vídeo, darei à luz essa sociedade da qual eu sou membro, mas através de um grupo de maçons que seguem a maçonaria operativa, os princípios do compartilhamento. Essa é a palavra, não é liberdade, igualdade, fraternidade. Livre de quê? Nenhum homem pode ser livre. Livre da doença, livre do sofrimento, livre da morte. Quem é que está livre dessas coisas? Sofrimento, morte, né? Doença. Quem está livre disso? Ninguém. Não existe. A liberdade não existe. É um engodo. Igualdade. A natureza está aí. Os muçulmanos têm uma filosofia muito interessante. Eles dizem, Alá ama a diversidade. O pavimento mosaico, como eu disse, mostra o preto, branco, preto, branco, preto, branco. Então os maçons mentirosos jamais vão usar a igualdade, vão implantar a igualdade, porque o pavimento mosaico nos obriga. Eu estou desobrigado porque eu compartilho da primeira sociedade secreta do mundo, né? A sociedade patriarcal monoteísta. Faço parte dela, porque dela saiu a Sagrada Ordem de Melquisedeque, e eu sou sacerdote de Melquisedeque, tendo sido batizado, e um padre não sabia disso. Quando eu disse que ele era, se ele foi ordenado sacerdote, ele era sacerdote da Ordem de Melquisedeque, ele não sabia. Então, a ignorância é crassa, tanto de um lado dos ateus, quanto do lado dos gnósticos, quanto dos agnósticos, quanto dos sacerdotes. Todo mundo parece que emburreceu. Fizeram um projeto no Instituto Tavistock que emburreceu a humanidade. E então vamos falar sobre isto. Mas agora não dá mais. Cansei. 6h30. Comecei às 5 horas. Então vamos parar por aqui. Graças a Deus tem cada vez mais gente vendo meu canal. No Facebook, quando entro no Facebook, não, lá eu estou. Quem me procurar Marlanf no Facebook, o site do Marlanf, ou então Guia dos Perplexos, vai encontrar meus escritos e minhas publicações. Facebook, página Guia dos Perplexos. No YouTube, também Guia dos Perplexos, canal Guia dos Perplexos. Em honra a um judeu que eu amo, estimo e tem toda a minha admiração. Moisés Maimônides. Esse não colocou o nome falso. Moisés. O nome dele era Moisés Maimon, chamado Maimônides. Mas o nome dele é esse, Moses Maimon, em hebraico. Não precisou usar nome falso, porque não era falso. E a obra dele foi maravilhosa para a época. Chegou à altura de ser convidado a debater com São Tomás de Aquino os méritos do cristianismo, defendido por São Tomás, e os méritos do judaísmo, defendido por ele. Honro e dou honra a quem deve honra. Glória a quem merece glória. Honra aos homens da terra, paz na terra
e glória a Deus nas alturas e paz e honra na terra aos homens de boa vontade. Assim eu faço, assim eu farei, até a minha morte. Morte, eu não conhecerei a morte, apenas passarei para outra dimensão. Das 6 que eu já visitei, irei, não sei para qual, mas ainda está 6 que eu não conheço, não tive acesso a elas. Muito bem, estou dizendo toda a verdade, estou expondo a minha vida, estou expondo os meus segredos, mas é para que vocês vejam que esse careca que está aqui, barbudo e desdentado, tem muita coisa aqui dentro. E essa coisa aqui dentro está sendo dada para vocês segundo uma bandeira. A verdade vos tornará livres. Eu sou a verdade, e quem é pela verdade ouve a minha voz. Eu sou pela verdade, ouço a voz dele. Ouçam a minha voz, porque eu sou apenas um transmissor, como um cajado na mão do pastor, como dizia Santo Inácio de Loyola. Então, não falo de mim, mas falo o que ele me inspira. Assim como ele disse, eu não digo o que eu quero, mas eu digo as palavras que ouvi do Pai. Então, é uma cadeia. Essa cadeia se chama a Sagrada Tradição, que a Igreja Católica tem e a Protestante não tem. Infelizmente, meus irmãos protestantes, vou ter que dizer isso, vocês não têm a cadeia da Sagrada Tradição. Sabe o que é a ordenação de um bispo? Que o idiota do Macedo diz que é bispo? E que o Valdemiro diz que é apóstolo? Ignorantes? Perversos? Bom, Marlanfe, baixa a bola. Fica calmo, fica tranquilo. Acabou. Já tem 1 hora e 11 minutos. Já são 5h30 em ponto. Então temos muito a dizer a vocês, mas a nossa indignação é porque é tão claro o caminho da salvação. Apenas tem que ser pobre. Não ter medo de ser pobre. Mas também não é necessário ser pobre. Há ricos que chegaram à riqueza professando a fé cristã. Conheço muitos e muitos, mas Deus quis que eu fosse pobre, porque as 3 chances de ficar rico eram imorais. Eu negaria Jesus. Isso eu não farei. Obrigado, se virem o vídeo até o final. Deem o seu like, botem o dedinho e coloquem seus comentários. Obrigado, Luiz Henrique, pelos seus comentários, pelos seus adendos que está fazendo, né, ao comentário do meu último vídeo. Estamos fazendo ali uma verdadeira conversa, um diálogo. Você diz, eu digo, você diz, eu digo, você me diz o que eu não sei e eu digo para você o que eu sei e você não sabe. E assim nós estamos trocando figurinha num vídeo, que eu não lembro agora o nome. Já vi que você já respondeu o meu comentário, isso é maravilhoso. Então, há alguém que está me ouvindo, há alguém que ama a verdade. Pode ser 110 apenas, tudo bem. Então, iremos para o céu juntos, 110. E alguém levará para o inferno 70.000. Isso me deixa triste, muito triste, profundamente triste. É esse o motivo de eu ser às vezes tão empolgado, de eu ser às vezes tão severo, tão duro, tão contundente. Como é que alguém pode saber que está indo para o inferno e ir? E como pode levar outros? E ainda escrever para me atingir, segundo a discípula dele. Ele não disse nada disso, mas ela escreveu para mim dizendo, agora o nosso mestre gravou um vídeo para você, chamado, entre os 7 pecados capitais, ele colocou a inveja. Vejam, está no YouTube. Eu vi os vídeos dele, agora para mim é perda de tempo. Então, muito obrigado e até o próximo. Se Deus quiser, fiquem com Deus.